né? Mas vamos à palavra do Senhor. Ela se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 31. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 31. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao 11. Êxodo 31, do 1 ao 11. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso, e o altar de holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que ela é viva, sabemos que ela é cortante, sabemos, ó Pai, que ela nos transforma de dentro para fora. Pai, que através desse texto, Senhor, o Senhor venha nos revelar aquilo que o Senhor deseja que aprendamos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me conduza nessa noite, para que nós saiamos aqui, ó Pai, transformados por ela, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Êxodo é tão famoso, tão espetacular, né? A saída do povo do Egito. E quando o povo sai, está na sua peregrinação, de repente o Senhor chama Moisés lá no monte e começa a conversar com Moisés, tem os 10 mandamentos, e aí vem toda uma instrução do Senhor a Moisés sobre como construir o tabernáculo. O Senhor vai lá e dá todas as normas, o Senhor vai lá e dá todas as diretrizes, o Senhor fala para ele como que quer que seja, porque o Senhor está querendo construir agora no meio do povo o quê? Um lugar de adoração, um lugar onde a presença do Senhor esteja no meio daquele povo. Então o Senhor vai dar todas essas diretrizes a Moisés. E aí chega neste momento aqui, depois de dar todas as diretrizes, que eu acho algo bem interessante. Porque o Senhor, Ele usa de umas peculiaridades bem legais. E Ele pega e de vez... Ele poderia, né, chamar Moisés, né? Ele já deu toda a ordem ali para Moisés. Ele podia pegar Josué e Caleb, homens influentes. Podia pegar o próprio Arão. Pegar pessoas mais influentes. Mas aqui o Senhor chama 2 pessoas. Que a gente vê falar algumas vezes do nome dela aqui na Bíblia. Pessoas que não eram tão relevantes, mas que quando o Senhor chama e quando o Senhor enche do Espírito, elas se tornam fundamentais para a obra do Senhor. Elas se tornam essenciais, porque é o Senhor quem chama e é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem enche. E isso me fez, durante esses dias, refletir sobre algumas coisas. E uma das coisas que eu fiquei refletindo durante esses dias é de quem é chamado para as atividades que envolvem o reino de Deus. Quem são as pessoas que são chamadas? Hein? É somente os pastores? É somente os líderes de ministério? Ou é somente os diáconos? Quem são as pessoas chamadas para a obra que envolve o reino de Deus?
E isso ficou mexendo dentro de mim. E quando nós vamos para o texto, e quando nós aprendemos com o texto, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela nos ensina, aqui nós já aprendemos que todos nós fomos chamados para a obra do Senhor. Todos nós. Se nós estamos aqui essa noite é porque o Senhor nos chamou para que nós estivéssemos aqui. Então o Senhor quer nos capacitar para a obra de Deus. Mas muitas vezes nós nos achamos incapazes, que eu não tenho nada para produzir para o reino. Amados, se eu dependesse de cantar para produzir para o reino, rapaz, eu já tinha me tirado da igreja. Certa vez aqui numa live, transmiti o culto ao vivo, eu inventei de cantar no microfone, e o microfone estava na live. Os irmãos fizeram até um recorte e me mandaram, eu cantando ao vivo. Amado, é muito desafinado, é muito feio, é muito feio. Então, se eu dependesse disso, eu não faria nada para o reino. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita de dons e habilidades para que nós possamos fazer o reino de Deus crescer. E aí nós não olhamos para obstáculos. Nós não olhamos, por exemplo, para as dificuldades. Porque muitas vezes, amado, nós somos meio egoístas, nós somos meio, chato mesmo. Porque daí, eu não vou com a cara daquele irmão, então eu não vou servir no reino. Eu não gosto desse tipo de coisa, por isso que eu não vou fazer nada. E nós ficamos arrumando obstáculos. Tem muita gente que pensa até assim, não, mas por que eu vou servir no reino de graça? Eu não vou ganhar nenhum honorário por causa disso. E nós ficamos arrumando obstáculos para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E isso tem que ficar gravado na nossa memória. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor nos chamou para produzir algo para o reino. Amados, mas não é algo conforme a nossa força. É conforme o que Ele nos capacita com o seu Espírito que nos enche. Porque assim, amados, tem algo que eu me alegro muito em toda minha trajetória de 16 para 17 anos dentro da Igreja Família. É que mesmo em altos e baixos, porque nem tudo é um mar de rosas, amados, nem tudo é. Mas em meio a altos e baixos, sempre um coração disposto a servir a Deus. A Deus. O nosso coração, tudo aquilo que nós fazemos é para servir a Deus. Não é para servir ao homem ou servir para agradar pessoas, é a Deus. Eu lembro que certa vez eu escutei uma história de um pastor, de uma irmãzinha. Sabe essas igrejas que dão a oportunidade para cantar? Então, uma irmãzinha estava sentada ali no banco e ela escreve num papelzinho, o pastor está sentado no púlpito antes da pregação e fala assim, pastor, eu queria cantar para Deus, me dá uma oportunidade? E aí entregam lá o cartãozinho para o pastor lê, guarda. Daqui a um certo tempo, a irmãzinha de novo, pastor, eu gostaria de cantar para Deus, me dá uma oportunidade. O pastor lê, guarda, 3 vezes, 4 vezes. De repente acaba o culto e a irmãzinha vai conversar com o pastor. E fala assim, pastor, você não viu meus bilhetes? Eu queria cantar para Deus e o Senhor não me deu uma oportunidade. Aí o pastor pega e fala assim para ela, pronto, pode cantar para Deus. Mas não tem ninguém aqui, então eu não quero cantar. Amados, muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus só quando tem público. E o Senhor nos chama para fazer no secreto para Ele. Porque nós fazemos e tudo que nós fazemos é para o Senhor. Não preciso eu não preciso mostrar, eu não preciso que as outras pessoas venham assinar e dizer que isso é valoroso ou que isso é verdadeiro, mas é o meu Senhor quem afirma o que eu tenho, aquilo que Ele me chamou para fazer. E assim, amados, não é só pastores, não é só líderes, não é para todos nós o Senhor nos chamou para fazer. Então, nós precisamos, quebrantar o nosso coração, nós precisamos tirar todo o ego, todo o egoísmo de dentro de nós, que muitas vezes nos limita em fazer algo para o Senhor.
que coloca barreiras. Nós precisamos derrubar isso. O Senhor nos chamou para o trabalho da sua obra. E o texto vai deixar isso muito claro. Mas muito claro. E algo interessante do texto é que o texto fala assim, e eu chamei, e não chamei e falei assim, vai de qualquer jeito. Falei assim, eu chamei e eu enchi. Ele encheu, Ele capacitou a cada um de nós. Amado, quando nós sabemos que foi Deus quem nos chamou, quando nós sabemos que foi Deus quem nos escolheu, nós não ficamos olhando se tem pessoas mais capacitadas que nós ou não. Bezalel podia olhar e falar assim, não, tem Moisés, não, tem tal pessoa, não, tem tal pessoa que poderia fazer no meu lugar, eu não sou tão importante quanto ela. Amados, quando o Senhor chama, é porque o Senhor já sondou o nosso coração, e o texto deixa também bem claro que o Senhor chama, a palavra de Deus deixa claro que o Senhor chama pessoas que têm corações retos, corações íntegros, corações dispostos a fazer para o Senhor. Para o Senhor. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Se tudo que nós temos feito, no nosso trabalho, se tudo nós temos feito na nossa igreja, tem glorificado ao Senhor? Tem glorificado ao Senhor? Sabe, quando nós saímos daqui, as nossas atitudes lá fora glorificam, dizem a quem nós pertencemos. Amados, quem nos chama é o próprio Deus. É o próprio Deus que nos chama para a sua obra. Foi Ele que nos trouxe até aqui. E se Ele nos trouxe até aqui, é que nós podemos produzir algo para o reino. É que nós podemos acrescentar algo para o reino, porque Ele vai nos capacitar. Nós somos cheios do Espírito Santo. E aqui nós também temos que abrir um parênteses aqui para pensar sobre isso. Aqui fala sobre as primeiras pessoas que foram cheias do Espírito na Bíblia. Em nenhum outro texto anterior você encontra pessoas que foram cheias do Espírito. Aqui foram os primeiros que foi derramado sobre eles o Espírito de Deus. Amados, passou Abraão, passou Noé, tantos outros. Mas quando o Senhor chama, quando o Senhor nos acolhe, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Não é para nós ficarmos olhando para o lado, não, ele tem mais habilidade que eu, ou ele pode fazer melhor. Não, amados, é cada um. O Senhor chegou o Jackson, numa cidadezinha de 4.000 habitantes. Não tinha, rapaz, se eu estivesse lá eu já estava morto. Certeza. O Senhor um dia foi lá e falou, eu tenho um propósito na tua vida, vem. Todos os nossos irmãos aqui sabem o mundo que viviam, perdidos. Então se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui hoje. Amados, um era da tribo de Judá, outro era da tribo de Dan. Ah não, por que o Senhor não chama lá os da tribo de Levi? Os da tribo de Levi são mais habilidosos, são mais capazes. Da tribo de Dan. Amados, vocês sabem o que é a tribo de Dan? Era uma das tribos mais insignificantes. Era uma das menores tribos que existia. Apesar que foi de lá que veio Sansão, mas era uma das menores tribos que existia. E o Senhor vai lá e chama um deles de lá e enche do Espírito Santo. O Senhor está falando, não importa de onde você veio, não importa de onde você é, não importa se você é do alto escalão ou lá de baixo, se eu chamei e enchi, é porque eu desejo te usar para a obra. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito para aquilo que eu te chamei para fazer. E quando o texto fala que chamei pelo nome, o Senhor está falando, você, no original ele está falando assim, você é especialmente escolhido pelo Senhor. Você é especialmente escolhido pelo Senhor. Amados, e parece que nós não entendemos isso. Esse amor de Deus, essa graça de Deus que nos alcançou.
Nós somos especialmente amados pelo o Senhor, nós somos especialmente escolhidos pelo Senhor para a obra dEle. Para o trabalho na sua casa, para o trabalho do seu reino avançar. E essa é uma das características de Deus, de pegar pessoas improváveis, pessoas que muitas vezes nós achamos, esse daí não vai dar em nada. E o Senhor vai lá e faz dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Por quê? Porque essa pessoa dobrou o coração e entendeu a quem ela pertence. Amados, mais uma vez, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor especialmente nos escolheu e nos chamou para estarmos aqui. E assim, amados, nós temos que entender também que as habilidades e tudo aquilo que o Senhor coloca sobre nós, eu falei meninos, né, mas a palavra não fala se eles eram meninos ou homens, né, e onde a palavra não fala, nós não temos voz. Então, esses homens de Deus, eles tinham as habilidades dele, eles eram bons no que faziam, eram muito bons. Só que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam preparados daí para fazer a obra do Senhor, para aquilo que o Senhor os chamou. Todos nós temos habilidades, todos nós temos dons, e não significa que somente nós temos que usar isso dentro da casa do Senhor, somente aqui dentro das quatro paredes. Não é sobre isso, é sobre aonde nós estamos, nós somos pequeno Cristo. Eu contei de manhã, tem um primo meu que se formou recentemente em medicina, e a gente estava numa reunião de família, e eu, no momento de oração, que pediram para mim orar, algo que o Senhor me trouxe para falar sobre a vida dele, eu falei: Pedro, você é um pequeno Cristo dentro dos hospitais aonde você está. Você é a boca de Deus lá dentro. Não é só sobre nós, é porque a nossa família é pastor, presbítero, então todo mundo acha que é só sobre quem tem algum título. Não. É sobre todos aqueles que o Senhor escolheu. Então, Valdomiro, lá dentro da pastelaria, você é servo do Senhor e você comunica a Cristo. Eu lá dentro do meu trabalho, a Raquel lá dentro do escritório dela, onde nós estamos inseridos, nós somos voz de Deus, nós somos canal de Deus, porque Deus nos capacitou, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, abram comigo lá em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Não foi acaso que a Raquel usou na ministração dela. A gente não combinou. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amado, quando isso veio ao meu entendimento, alguns anos atrás, sobre cosmovisão, que nós não estamos, que o crente, o cristão não está preso a essas quatro paredes, mas aonde nós estamos, nós somos comunicadores, nós somos pequenos Cristos, a minha vida mudou. Para mim foi um rebuliço. Por quê? Porque a minha vida inteira eu separei muito. Ah, não, aqui dentro é santo, sagrado, lá fora é de outro jeito. E muitas vezes a gente separou muito isso. E nós temos que entender, amados, a nossa visão, a nossa cosmovisão precisa ser mudado. A mesma forma que eu me porto aqui dentro, a mesma forma que eu sou aqui dentro, é a mesma forma que o Espírito quer que eu seja lá fora. Comunicador, sabe, não somente aqui manuseando a palavra, mas lá fora. Nós somos instrumentos do Senhor. Essa semana aconteceu algo muito legal lá na loja. Estava lá em cima conversando com o Alessandro, de repente sobe um dos meninos, dos funcionários, e fala: Jacques, tem um menino lá embaixo querendo conversar com você. Falei: cara, não marquei horário com ninguém, mas falei, só pede para ele aguardar um pouquinho, terminei de resolver e desci. Na hora que eu cheguei lá, um menino de 17 anos de idade. Ele olhou para mim e falou assim: ó,
você não tem aí um trabalho informal para mim puxar umas caixas, para mim fazer qualquer coisa? É que eu acabei de quebrar o pau, eu acabei de brigar com a minha mãe e com o meu pai, fugir de casa, e eu preciso arrumar alguma coisa que eu vou ficar na casa da minha tia. Aí aquilo lá já veio assim no meu coração. Aí eu olhei para ele e eu falei, rapaz, você sabe quem te mandou aqui? Daí ele deu uma regalada nos olhos e falou assim, não sei. Foi o próprio Deus que te mandou aqui. Vem aqui que eu quero conversar com você. Aí peguei, tirei ele de dentro da loja, fui lá fora com ele. A Duda e a Bruna ficavam me olhando lá. Jesus na vida desse menino. Falei sobre paternidade, falei sobre honra e pai, e fui falando de Jesus para ele, e resumi a conversa para ele. Falei, agora você pega as suas coisas, você volta para tua casa, pede perdão para o teu pai e para tua mãe, pede perdão pelo que você fez, porque você deseja ter uma família feliz? Ele falou, eu desejo. Então, ou você restaura isso agora, ou senão você vai colher lá na frente. Então, volta para casa. Amado, o Senhor colocou capacidade dentro de cada um de nós. O Senhor derramou do seu Espírito para que nós venhamos comunicar as boas novas do Espírito para aqueles que nos cercam, para aqueles que passam à nossa frente. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu lembro a época que eu fazia aplicativo, quantas e quantas histórias dentro do Uber. Quantas eu já contei aqui. O Senhor nos enche, o Senhor nos chama, mas muitas vezes nós olhamos e falamos, não é para mim. A palavra diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para o Espírito, faça para a glória de Deus. Nós somos capacitados pelo Senhor. Agora pensem comigo, amados, pessoas caídas como nós, pessoas não merecedoras da graça de Deus, pessoas pecadoras, pessoas que não tinha valor nenhum. O Senhor vai lá e nos alcança. O Senhor vai lá e nos resgata. É porque Ele deseja usar as nossas vidas. Mas Ele não deseja usar conforme nós somos. Ele não deseja usar conforme o nosso entendimento. Ele deseja usar conforme a vontade dEle. E o texto deixa isso bem claro. Aí muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Não, beleza, eu vou até trabalhar. Mas para mim trabalhar na igreja, eu desejo que seja assim, assim, assado. Não, eu quero tocar uma vez a cada 3 meses. Não, não quero participar de ensaio. Não, eu não quero ter que me aprimorar no estudo da palavra. Eu não quero ter que fazer cursos. Porque a vida do pastor é o quê? É estudar, não é? A gente tem que estudar. A gente tem que estudar. A vida do músico é o quê? Aprimorar, estudar, aprender. Amados, nós não fazemos as coisas para Deus relaxadamente. Nós não fazemos as coisas para Deus do jeito que nós queremos. Mas o Senhor nos chama para fazer com excelência. Então, se o Senhor chamou e o Senhor capacitou cada um de vocês, é com excelência. Amados, vai conversar com os nossos irmãos missionários. Cursos e cursos, aprendendo, se deleitando e aprendendo. Por quê? Porque o Senhor os chamou para fazer algo e eles precisam ser capacitados para isso. Não pode ir lá fazer de qualquer jeito. Tem que ser capacitado para isso. Então o Senhor nos chama e nós precisamos corresponder a isso. Nós precisamos corresponder. Mas muitas vezes nós damos de ombro para isso. Não, beleza. Amados, e assim, tudo bem. Você quer vir no culto só de domingo a domingo? Não quer fazer nada? Tudo bem. Tudo bem. Mas a palavra precisa ficar gravada nos nossos corações. Eu te chamei porque eu tenho um propósito na tua vida. Eu te chamei porque eu quero te usar. Eu te chamei porque eu quero fazer algo através da sua vida. O Senhor, amados, chamou a cada um de nós porque Ele deseja usar a cada um de nós para a glória dEle, para louvor dEle, para que o nome dEle seja glorificado aonde for. Eu vi o vídeo que a Raquel falou daquele menino com a Bíblia na mão, um jogador de futebol das categorias de base do Corinthians, ele carregando a Biblinha, e o cara perguntou mesmo com um tom meio tirando um sarrinho dele, e ele falou, sim, tudo que eu faço é para a glória de Deus, é porque é ela que me acompanha. Amados, aonde nós estivermos, nós carregamos isso. É isso que nos acompanha.
Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração está cheio. A vida daquele menino está cheia de Jesus. Ele podia falar de como ele joga bem, qual é a posição dele, fazer um marketing para ele. Mas ele não fez isso. Ele falou do que era importante, do que é importante para a vida dele, que é glorificar o nome do Senhor. E eu gostaria de trabalhar com vocês alguns pontos desse texto. Serei bem breve, não serei rápido. Fui bem breve de manhã, tá? Fui bem breve de manhã, então fica tranquilo. Antes das 9h30 estamos em casa. Mas eu queria trabalhar alguns pontos, e um deles é quem nos chama. Quem nos chama. E quem nos chama pelo nome. E, amados, se nós vamos para o contexto bíblico do que era ser chamado pelo nome, na hora que o Senhor chama a Bezalel e chama pelo nome, isso tem uma importância muito grande, mas muito grande, porque isso representa algumas coisas, mas duas coisas que isso representa muito forte. Uma delas é a identidade. É a identidade. E a identidade tem que estar gravada dentro dos nossos corações. Vocês são filhos de quem? Quem chamou vocês? Deus. Essa é a nossa identidade. A nossa paternidade foi restaurada, porque quem nos chamou foi o próprio Deus. Quem chamou aqueles homens foi o próprio Deus. A identidade nossa foi restaurada. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Nós somos filhos do Deus. Nós somos filhos do Deus que vence e reina eternamente, aquele que nunca perdeu o controle de nada, aquele que domina tudo pelo poder da sua palavra, aquilo que está, todo mundo, tudo que aconteceu, nada fugiu do controle dele, é essa a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Mas outra coisa que é restaurada nas nossas vidas, quando o Senhor nos chama, é o propósito das nossas vidas. É o propósito. E o principal propósito da nossa vida é glorificar a Deus, conhecê-lo profundamente e manifestar Ele na vida de pessoas. Esse é o propósito da vida do cristão. Primeiro lugar, glorificar a Deus. Eu gosto muito daquela música, não vou cantar porque eu já falei que não sirvo para isso. Eu só tenho um aleluia. Eu não vou cantar. Porque é a única coisa que eu tenho para... Porque tem hora, amados, que eu olho para os meus pecados, olho para quão miserável eu sou, eu falo, Senhor, só tenho um aleluia agora. Eu não tenho mais nada para falar, Senhor, é só um aleluia mesmo. É só isso que eu tenho, Senhor, porque eu não sei mais nem o que falar, Senhor, então fica com isso. É isso que eu tenho. Porque o objetivo, amados, da nossa vida é glorificar aquele que nos chamou, é conhecê-lo, Ele na sua intimidade, é conhecê-lo, Ele na sua essência. Esses dias li um livro chamado Discipulado Começa com Contemplação. Amados, não adianta, amados, não adianta a gente discipular pessoas, não adianta a gente conversar com pessoas, se as pessoas não contemplarem Cristo. Vai entrar por um ouvido por aqui. Nós precisamos primeiro que as pessoas entendam quem é Cristo. Então nós precisamos tornar Cristo conhecido nas vidas das pessoas, porque só assim a vida das pessoas serão transformadas, somente assim a vida das pessoas serão transformadas. Então o Senhor, Ele restaura a nossa identidade, e o Senhor restaura o nosso propósito. Algo bem interessante, amados, também, é o que significa o nome Bezalel. Bezalel significa sombra de Deus ou proteção de Deus. Sombra de Deus ou proteção de Deus. E algo muito, muito interessante quando nós vamos para a Bíblia e quando nós aplicamos a Bíblia da forma que ela tem que ser aplicada, que ela toda aponta para Cristo. Assim como Bezalel foi escolhido para construir o tabernáculo, Cristo foi o tabernáculo que habitou entre nós para edificar a igreja. Ele é o verdadeiro santuário. Jesus nos chama, amados, Jesus nos chama. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2.
Quero estar lendo com vocês. 1 Pedro capítulo 2, o verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, como pedras que vivem. Pedras que vivem. Nós somos pedras preciosas na construção de quem? Do Senhor, amados. O Senhor, Ele nos chama e Ele fala assim, você é precioso na construção da minha obra. Mas eu? E a gente olha assim, né? Mas eu sou precioso? Sim, amados. O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita e fala assim, eu quero te usar para a minha obra, eu quero te usar para que o meu reino avance. Mas se nós não tivermos um coração desprendido das coisas deste mundo, se nós não tivermos um coração quebrantado, amados, não adianta. Não adianta. Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Mas o Senhor nos chama como pedras vivas para a edificação do seu reino, para que o seu reino venha prosseguir. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é que nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós somos capacitados, cada um de nós é capacitado pelo Espírito Santo. Certa vez eu estava conversando com um irmão, muito tempo atrás, e ele contou para mim um pouco da história dele, quando ele se converte, quando ele vem para Cristo. Ele enfrenta algumas batalhas dentro da casa dele. Se eu errar em alguma coisa, depois você me corrige, irmão. Mas ele enfrenta algumas batalhas, e algumas batalhas dele foi sobre o pai dele, que muitas vezes zombava dele, ou tirava sarro dele, de quanto ele aceitou Jesus. E ficava fazendo algumas sátiras com ele. Mas o pai dele adoece. E aí ele me contou uma história que me marcou muito. E eu acho que eu falei para ele que um dia eu ia usar no sermão isso. O pai dele adoece, e aí ele liga para o pastor dele, na época ele não congregava nessa casa, ele liga para o pastor dele vai até, meu pai está mal, meu pai está passando tá no leito e tal, ele já estava numa situação bem debilitada, ele liga para o pastor dele fala assim, não, vou lá visitar ele, e o pastor dele vai lá visitar o pai dele e não sabe, amados, o que aconteceu. Porque o pastor tem acesso nas enfermarias, com a carteirinha, tudo. E ele está lá, o pastor está lá no hospital, e o pastor não consegue subir. De repente o pastor liga para ele e fala assim, não sei o que aconteceu aqui, mas eu não consigo ir. Eu não consigo subir. E aí, beleza. De repente, o Espírito Santo vai ao encontro dele e falou assim, mas quem disse que precisa ser o pastor? Pode ser você. E aí ele conta para mim que ele vai até o hospital e ele apresenta o plano de salvação para Jesus, e o pai dele aceita Jesus, aquele que zombava. Amados, o Senhor nos chama e o Senhor nos capacita. Amados, muitas vezes nós queremos multidão, muitas vezes é para nós ganharmos o nosso pai. É para nós ganharmos o nosso vizinho. Nós entendemos aquele texto que fala que uma alma vale mais que o mundo todo? Amados, e muitas vezes nós nos preocupamos com tantas e tantas outras coisas que nos cercam. Nada, amados, é só falar de Jesus. Eu não sei se esse menino um dia já tinha ouvido falar de Jesus, esse menino que apareceu lá na loja. Mas pode ser que essas palavras que eu falei para ele gere frutos daqui quanto tempo? É sobre isso, é sobre fazer a vontade de Deus. Não a nossa, porque a nossa nós colocamos obstáculos. Na de Deus não, a de Deus nós fazemos porque é para Ele, então nós não medimos esforços. Quantas e quantas pessoas caminham, você vê aquelas histórias que alegram o nosso coração, de pessoas que caminham quilômetros para poder ir num culto, nesses lugares mais longes do Brasil, pessoas que não medem esforço para estar na presença do Senhor.
E aí nós ficamos muitas vezes colocando obstáculos um tempo, colocamos obstáculos, hoje não foi um dia muito legal, não sei quem vai ser o pregador dessa noite, e nós ficamos colocando obstáculos. Amados, o Senhor nos chama para que nós venhamos glorificar a Ele através do nosso trabalho. Seja aqui dentro, seja onde nós estivermos, porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita. É aquele que nos capacita. Porque se nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos. Lembra do profeta Jeremias? Senhor, mal sei falar, sou uma criança. O que eu vou... Não, fica tranquilo. Eu vou fazer através de você. Só tenha disposição. O próprio Moisés... Se nós vamos ler, quando o Senhor chama Moisés, quantos nãos o Senhor fala para Moisés? Mas Senhor, eu não sei, mas Senhor, eu não sou capaz. Moisés, por várias vezes, ele fala assim, eu não sou... Quem foi Moisés, amados? Ele libertou aquele povo. Então, se o Senhor nos chamou, é porque Ele nos capacitou com o Espírito dEle, que nos dá toda a habilidade. Nós temos as nossas habilidades naturais, mas o Senhor pega e Ele deposita sobre nós o Espírito, e aí as coisas fluem, porque é para Ele que nós fazemos. Nós não fazemos mais pensando em nenhum tipo de mérito próprio, nós não fazemos mais pensando em troféu, nós fazemos só porque é para Ele. Amados, o Senhor é especialista em pegar corações de pedra, corações duros, e transformar em corações tementes ao Senhor. Abram comigo em Ezequiel, no capítulo 36, o verso 26. Ezequiel 36, o verso 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É um coração que agrada o Senhor. Um coração, Ele nos transforma por inteiro, Ele nos transforma por inteiro de dentro para fora. Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai mudando o nosso eu, Ele vai mudando as nossas manias. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Ele. Igual o apóstolo Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vivo para agradar ao Senhor. Então as coisas do velho homem, as coisas da velha natureza, nós vamos deixando para trás, e nós não queremos ficar carregando. E muitas vezes nós ficamos carregando as coisas lá de trás. Amarguras. Ficamos, não, eu fui decepcionado com tal pessoa dentro da igreja, então por isso que eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada. Eu fui magoado, eu fui... Tantas coisas. Amados, nos desprendemos disso. Conhecem aquela historinha da casa nova, que o diabo chega e pede um lugarzinho lá para o cara que está construindo a casa nova? E ele vai lá e pede um lugarzinho, o cara não. E o diabo insistindo. De repente o cara fala, não, beleza, eu te dou um prego atrás da porta. Aí o diabo vai lá, bate um prego atrás da porta e pendura uma carniça. Infeta a casa inteira. Amado, nós precisamos nos desfazer do velho homem, as coisas que nos marcaram, as coisas que nos trazem amargura, nós precisamos deixar elas para trás e nos revestir do novo Cristo, nos revestir do Espírito que habita dentro de nós. Nós não podemos carregar coisas do velho homem, e aí nós vamos largando. É difícil, amados, é muito difícil. Rapaz, como é difícil. Quando o velho homem bate a porta... Ele quer voltar, e ele quer voltar com tudo. O velho homem toda hora está batendo a porta. Lembra que você fazia isso? Lembra como era teu comportamento nessas coisas? E ele quer voltar. E aí como nós falamos não para isso? Sendo cheios do Espírito, sendo plenos do Espírito Santo de Deus. Mas
O nosso terceiro ponto fala que Deus deseja construir um lugar de habitação dentro de cada um de nós. Era esse o plano de Deus para aquele povo. Ele queria construir um lugar de habitação no meio daquele povo. E o Senhor deseja construir um lugar de habitação dentro de cada um de nós. Toda a mobília foi descrita lá. Fala da arca, fala da mesa, fala do altar. Mas tudo isso só tinha um propósito, que era viabilizar, que era a presença de Deus no meio do povo. Jesus, amados, Ele é o verdadeiro tabernáculo. Lá em João 1,14 fala sobre isso. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a arca da aliança. A nossa propiciação é o próprio Cristo. Ele é a mesa do pão. Ele é o nosso sustento. Ele é o altar de incenso. É Ele que é o nosso intercessor diante de Deus. Bezalel, igual o nome dele diz, ele é a sombra. Cristo é a realidade de cada um de nós. Cristo, Ele é real. Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós. A Arca da Aliança, amados, era o local ali da propiciação. Ela tinha as tábuas da lei, que era coberta com o propiciatório, todo em tampa de ouro, todo bem bonito. E uma vez por ano, o sacrifício era oferecido lá em cima, era aspergido o sangue naquele local. Jesus Cristo é o nosso propiciatório. Lá em Romanos 3, 25, colocam lá para nós, Romanos 3, capítulo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente, os pecados anteriormente cometidos. Ele é a nossa propiciação. Ele é o sacrifício vivo. Nós somos reconciliados com o Pai. Hoje nós temos uma identidade nova por causa de Cristo. É Ele que veio e nos reconciliou com o Pai. É Ele. Então Ele é a propiciação de cada um de nós. Mas Ele também é, igual o texto de João 6,35 fala, eu sou o pão da vida, Ele é o nosso sustento diário. Igual eu falei na oferta, muitas vezes nós ficamos correndo e correndo atrás de coisas e esquecemos que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele quem nos sustenta. Lá em 1900 tinha um homem chamado John Rockefeller, ele chegou a ser dono de 90% das fontes de petróleo americana, foi o primeiro bilionário que existiu, primeiro. Uma vez chegaram, quando ele morreu, o contador estava do lado dele e pergunta o que Rockefeller deixou. Ele fala assim, deixou tudo. Dentro do caixão ele não levou nada. Amados, não é sobre o que temos. É sobre a quem pertencemos, quem é o nosso sustento. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que satisfaz toda a nossa vida por inteiro. Assim como o maná era no deserto, o Senhor é quem nos sustenta hoje. É Ele é o nosso sustento. Não pensemos que o nosso sustento é da força do nosso braço. Não é do nosso intelecto, não é. É do Senhor, aquele que nos sustenta. Mas algo que eu achei bem interessante, também estudando toda a questão do tabernáculo, que é o altar de incenso. A nossa intercessão. Ela era localizada, amados, bem próximo ao véu. O incenso queimava continuamente naquele local, subindo como um aroma agradável a Deus, que simbolizava a oração do povo. Agora nós temos diante de Deus o sumo sacerdote Jesus Cristo, no qual nós clamamos a Ele e Ele intercede por cada um de nós. Amados, nós estávamos totalmente desligados, nós estávamos totalmente separados do Senhor, não existia nenhuma possibilidade
se não fosse Cristo nas nossas vidas. Não existia nenhum mérito humano, não existia nenhum mérito próprio de cada um de nós que nos fizesse a chegar a Deus, se não fosse através de Cristo. Então é tudo sobre Cristo. Ele é aquele que nos liga, Ele é aquele que nos dá todo o acesso agora ao Pai. A nossa identidade e o nosso propósito foi restabelecido por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. E agora daí nós entendemos que todo o trabalho que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, porque nós somos cheios e capacitados pelo Espírito Santo, nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós fazemos como adoração ao Senhor. Nós não fazemos como obrigação, nós não fazemos como protocolo, nós não fazemos de forma que nós achamos que devemos fazer, mas nós fazemos porque nós adoramos o Senhor. A nossa vida adora o Senhor continuamente, 24 horas por dia. Por quê? Porque nós entendemos. É uma atitude, é um estilo de vida que vai mudando dentro de cada um de nós. Aí nós entendemos também que nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós só dependemos dele. Nós não dependemos, igual eu falei, nós não dependemos de nenhum intelecto, nós não dependemos de nenhum conhecimento, nós dependemos dele, porque ele nos enche e ele nos capacita para fazer. E aí ele vai transformando a nossa família, ele vai transformando os nossos relacionamentos, ele vai nos transformando o nosso caráter. Ele vai nos moldando de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito vai enchendo. E quando o Espírito enche, as coisas do velho homem vai saindo dentro de cada um de nós. E o nosso foco muda, amados. O nosso foco muda. Porque daí tudo que nós fazemos é para manifestar a glória de Deus, para manifestar a presença de Deus, para manifestar Cristo na vida, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, nas vidas das outras pessoas. Amados, nós estamos falando aqui de Bezalel, nós estamos falando aqui de Aholiabe, nós estamos falando de pessoas que poderiam estar olhando para tantas e tantas outras pessoas para fazer, mas não, o Senhor foi lá e o chamou pelo nome. Amados, aqui não é uma mensagem para massagear o nosso ego, falar assim, você é queridinho do Senhor e o Senhor te chamou e você tem que fazer. Não, amados, é uma responsabilidade sobre cada um de nós. O Senhor nos chamou, mas quando o Senhor nos chama, Ele fala assim, eu sei que sozinho você não vai conseguir fazer, então eu vou fazer com você, então eu te encho do meu Espírito Santo. Porque sem o Espírito nós não conseguimos fazer. Nós não fazemos nada, nós não conseguimos corresponder a nada, sem a presença do Espírito Santo. Então o Senhor nos chama e Ele fala assim, eu quero te usar. E para te usar eu quero que você seja cheio da minha presença.